boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. Aqui quem está falando é Made na Web, do Instagram Made na Web, também fundadora do canal no YouTube Made na Web. Então, nesse momento, eu estou aqui convidando vocês para virem aqui assistir a nossa live sobre dança terapia. E eu hoje tenho o prazer de trazer uma convidada do Brasil, a Nádia Greco, que vai aqui conversar comigo sobre esse tema dança terapia. A dança terapia é uma aliada ao tratamento de inúmeras doenças. E é uma junção da dança com a psicologia, que é chamada também de dança terapia. Então vamos lá, eu já vou fazer o convite aqui para a Nádia, para ela entrar aqui na nossa live e a gente fazer essa live acontecer com todas as informações que a gente tem preparado aqui. Consegue entrar aqui na live e a gente já vai dar início. E eu vou passando aqui a informação para vocês de tudo que eu consegui. Oi, Nádia! Seja bem-vinda! Entrei pelo celular. Tá, tudo bem. Não tem problema, não. Olha, você sabe, boa noite para você, tá? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Está toda linda. Muito obrigada a você. Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que, às vezes, assim, a gente, quando a gente vai fazer uma live, eu tenho aprendido muito isso, sabe? Às vezes, a gente prepara tudo, aí começa a fazer a live, aí acontece alguma coisa, a gente vai lá, recorre, aí examina. Mas o mais importante de tudo, que eu acho, é que a audiência da live é muito fiel. Então, as pessoas ficam aguardando até a gente trazer a convidada. E aí a gente dá início da live. E depois fica tudo gravado mesmo. Então, o mais importante é o conteúdo e a sua presença. E eu te agradeço, assim, imensamente você ter aceitado o meu convite. Porque eu sei que é sempre uma agenda muito corrida, vamos dizer assim, né? Tanto para as pessoas que estão no Brasil, as pessoas que fazem um trabalho de dar aula, de passar informação para as outras pessoas, abrir um pouco do tempo e vir aqui participar comigo e passar informação para outras pessoas, porque esse é o meu objetivo. O maior objetivo aqui desse canal é informar as pessoas e também eu fico muito feliz de valorizar os profissionais que estão aí no Brasil, tá? Fazendo um trabalho lindo. Então, seja bem-vinda aqui ao Made na Web, tá? Você está em São Paulo, né? Você está em Itatiba? Sim, Itatiba, São Paulo. Muito obrigada a você, que é essa pessoa linda, muito bacana seu canal. E a Leia, que apresentou a gente, da Gemelli, né, Joias? Muito bacana estar aqui, poder falar disso, que é uma coisa assim tão especial. Obrigada de coração, tá? Obrigada a você, Nádia. Olha, em princípio, eu comecei a ler um pouquinho sobre a dança terapia e eu fiquei encantada. Eu até hoje comentei no meu trabalho, que eu sou professora, né? E às vezes as professoras que trabalham lá na escola me perguntam, Meire, qual que vai ser o tema dessa semana? Aí eu comentei. E aí muitas pessoas disseram, né, assim, falaram assim, nossa, que interessante, que bacana você trabalhar a música em movimento e cuidar dessa parte, vamos dizer assim, né, cuidar do mental das pessoas, de melhorar, né, a capacidade das pessoas de trabalhar melhor, né, com o movimento e com música, que é uma coisa super valorizada. E eu quero te dizer que eu fui analisar, assim, dar uma olhada no teu profissional. Nossa, que moça profissionalizada, vamos dizer assim. Formada em psicologia, estudou egiptologia, arqueologia. Você escreveu 2 livros de ficção? Coautoria, sim. Tá. 2 livros de ficção. E escreveu e produziu peça de teatro com músicas e tradições do povo cigano, bailarina e hoje trabalha como voluntária da Casa Rosa da Mulher em Itatiba, São Paulo. Então, com toda essa informação da sua prática profissional, a gente pode, então, começar com a dança terapia e depois você pode ir passando para as pessoas mais informações a respeito da sua profissionalização. Então, vamos lá. O que é a dança terapia? Vamos explicar para as pessoas que ainda não conhecem. A dança
a dança terapia tem um envolvimento, então, da nossa parte cognitiva, tá? Neurológica, da questão da pessoa colocar em movimento, né? Deixar essa parte sedentária, ela ressignificar emoções, ela dá um pontapé assim naquela coisa assim de eu não gosto de ir na academia, eu gosto de outra coisa, mas muita gente, né, Nádia? Tem muita gente que não gosta de ir para academia, né? Tem muitas pessoas que gostam. Algumas pessoas receiam. Então, isso facilita. Facilita. E eu trabalho também muito com a dança do ventre, que é uma coisa muito feminina, né? E para a gente unir essas coisas, eu posso dizer assim um pouco com ousadia que é uma coisa toda minha, porque é uma experiência, né? De trazer para as pessoas a parte mais da psicologia, da parte da terapia. Eu me formo, tá? Por isso que eu sou voluntária. Com essa... Deixa eu pegar o meu cachorro. Ele resolveu entrar no live. Eu também tenho uma cachorrinha também. Você sabe que a minha cachorrinha hoje, ela tá se recuperando, né? Ela fez uma cirurgia e está se recuperando. Mas você sabe que os bichinhos, eles têm tanta sensibilidade, né? Que na hora que eu fechei aqui a porta do escritório, ela ficou bem quietinha, sabe? Ela tá tudo bem? Tá tudo bem com ela, graças a Deus, tá tudo bem. Assim, a cirurgia correu tudo bem. Então, ela estava fazendo um pouquinho de barulho quando eu estava me preparando, né? E aí, mas na hora que ela viu que eu ia entrar aqui para fazer a live e tudo, ela tá deitadinha aqui do lado da porta, quietinha, né? Esperando a hora que eu terminar a live. Os animais têm essa sensibilidade, né? O que ela é? Olha, a minha cadela, ela é Beagle Mix, né? Ela é a junção de um Beagle com uma outra raça. Então, ela late como Beagle. Ela é a cachorra de porte médio, ela nem é pequena, né? É grande. Tem uma profunda sensibilidade do Beagle, né? De cheiro, de tudo, assim. À distância, ela consegue detectar coisas desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a sensibilidade também e o cuidado, aquela coisa assim, bem melosa, bem tranquila do Bichon, que é uma cachorrinha pequena, que é mais assim peludinha. Então, ela é a mescla dos dois, sabe? E ela foi uma adoção mesmo, assim, de família, assim. Meus sobrinhos tinham, e aí eu trouxe para adotar, e o nome dela é Cristal. E ela vai fazer 10 anos agora, em novembro. Mas aí surgiu um probleminha, e aí ela fez uma cirurgia, e tá bem. Já tá só no pós-operatório, né? Obrigada por perguntar, tá? Agora passou, né? Pior passou, isso que é melhor. Isso. Aí a mamãe, né? A mamãe aqui que vai cuidar dela. Então, assim, fui lá, conversei com a veterinária, tá tudo bem, sabe? São procedimentos, né, que tem que ser feito. E a gente que gosta dos bichos, né? É como se fosse um filho pra gente, né? Então, eu tô feliz que ela tá em casa e eu vou cuidar dela bem. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para dança terapia. A minha artista atrapalhou. A minha artista Como é que Pitbull, é o nome da sua? Como é o nome da sua? Ela é Maria Bombom. Maria Bombom. E ela é adotada. Ela estava num desmanche foi achada pela polícia, super traumatizada, porque ela estava muito judiada. Então, ela é meio protetiva demais agora com a gente. Por isso que ela estava lá. Qual a idade dela, da Maria Bombom? Ela tem 1 ano. Tá. Ainda é papi, né? Um pitbull de 1 ano. Né? Ai, que gracinha. São os cachorros muito fortes, né? Verdade. A minha, ela foi assim, meus sobrinhos, né, que tinham os cachorrinhos, e aí ela veio para mim quando ela estava com 7 meses. Mas, assim, eu acho, às vezes, que ela, a Cristal, ela tem um pouco da minha personalidade. Assim, eu vejo coisas em mim que eu vejo nela. É interessante isso, né? É gostoso, né?
É uma delícia, É uma né? delícia essa Bicho, troca de energia com a sensibilidade da gente, né? É muito legal. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui para a dança terapia, você estava falando justamente, né, dessa função das pessoas que não têm muito hábito de fazer exercício, e aí isso aí abre mas um a dança do ventre é uma coisa muito feminina. E é a do gente já universo não. feminino. E a dança como terapia, ela não tem aquela pressão da dança show, da dança aula. Então, Certo. a pessoa, assim, ela vai para se trabalhar, para trabalhar o corpo, lógico, porque a meta sempre é olhar tudo de forma acadêmica, tanto da parte psicológica quanto a parte corporal, né? Então, eu fiz assim, eu montei uma aula pensando em tudo isso, e ela é voltada para todas essas fases na aula. Por isso que eu chamei assim de aula da Nádia Greco, porque pela minha experiência com trabalhar com arte, com trazer para as pessoas esse conteúdo físico e mental. Nossa, que legal, Nádia. E assim, desde quando que você começou a se dedicar à dança terapia, além das outras atividades que você já vinha produzindo? Então, eu acho assim, eu sempre gostei de ser professora, de ensinar, mais do que eu ia também junto para o palco, eu fazia as coisas, mas eu acabava me envolvendo muito mais com essa parte dos alunos. Certo. E aí eu também me envolvia muito com a parte psicológica deles, tudo. Aí, quando eu fiz psicologia, eu percebi que tudo casava, sim. Eu acho que desde da primeira semana de psicologia que eu percebi como a arte envolve um movimento muito importante para a saúde mental da pessoa, Verdade. né? E aí eu juntei toda a minha experiência de todos os cursos nisso daí. Quando a Casa Rosa, que é um projeto muito bacana aqui Vamos de falar da Belo Casa Rosa, assim, de que parte inicia esse projeto, assim, para a gente poder ir Pois é, é desenvolvendo e um, as pessoas conhecerem. é um projeto que o pessoal aqui está de parabéns. As meninas são várias, é muita gente para falar o nome, elas vão me Claro, desculpar. É claro. muita gente, mas umas mulheres maravilhosas lá que fazem um projeto para as pessoas, mulheres vulneráveis, não vulneráveis, e tem vários projetos, né? Com a idealização de uma pessoa aqui da cidade também. E a Prefeitura de Itatiba, então, ela leva esse projeto todo com essas pessoas. Certo. É maravilhoso, Qualquer tá? pessoa Então, e elas, pode, qualquer mulher pode participar? sim, Existe uma qualquer mulher inscrição? pode, Tá, pode participar. Tem muitas voluntárias, isso que é importante, e elas me deram essa oportunidade de ser voluntária e colocar esse projeto. E eu certo. sou, porque eu também sou voluntária como estagiária de psicologia lá. E aí Nossa, você está bem aconteceu, envolvida, né, sim, com o projeto. Você eu, traz várias eu com a minha participações. parceira de aula, a Silvia, nós duas, então fizemos uma aula lá uma vez e acabou dando certo de fazer essa coisa de movimento e foi para frente. E elas deixaram eu fazer isso com as mulheres. E a dança terapia, assim, qual o tipo de clientela que você tem? A gente sabe que é uma coisa do universo masculino por enquanto, do universo feminino por enquanto, né? É uma coisa que é trabalhada pelo universo Sim, feminino. feminino. Então, assim, existe uma faixa etária ou existe, assim, vamos dizer assim, uma triagem por idade? Como é que vocês fazem esse projeto? Não? Não Tá, tem problema, tá? Porque, assim, como eu tenho experiência, tá, Miri? Essa é a questão. tá. Eu tenho experiência, assim, de mais de 30 anos de dança, de um monte de tipo de dança. Bailarina, Já fiz certo. curso fora do país, já fiz aula, entende? Então, assim, a Uhum. gente tem que colocar que é muito importante. Olha, eu fiz anatomia na PUC, depois eu fiz aula de anatomia na USF, então a gente tem que ter, assim, muita bagagem para Estou você entendendo. trabalhar com pessoas de todas as idades. Você tem que saber a limitação de todas as idades. Então, a meta da aula mesmo, ela é o bem-estar físico e a saúde mental. É, Então, tem como colocar aquilo, né, para todas fazerem. Pessoas até de mesmas idades,
ou de idades diferentes na mesma aula. Dá para montar uma aula, Entendi. mas para fazer isso a gente tem que, sim, ter experiência e versatilidade. É que Né? quando você fala assim, como você estudou anatomia, então você pode dar essa orientação, né? Porque às vezes, assim, essa pessoa não foi uma pessoa muito, vamos dizer assim, que tenha feito muito exercício físico durante a vida, né? Que é uma pessoa mais sedentária. Então você já vai trabalhar a dificuldade. É assim? Eu estou entendendo dessa forma? Você vai trabalhar mais. Sim, a gente tem que saber. Quando a pessoa chega, você tem que saber da pessoa se ela tem problema no joelho, por que ela está ali, né? Porque como é uma coisa de voluntariado, as pessoas elas vêm e a gente conhece elas na hora também. Não é como uma sala que as pessoas se matriculam e depois. Não. Aquilo acontece na hora. Então a gente tem que ter muita experiência e dá para fazer isso, né? E eu também acredito assim que trabalhar com as pessoas é uma coisa bacana, Mary. Eu sempre gostei de ensinar para os meus alunos as coisas. Eu acho que tudo que você sabe, você tem que ensinar. Não adianta, sabe? A gente precisa colocar um holofote nas pessoas. E aí você tem que passar aquilo que você sabe. Não ter receio de compartilhar, porque esse momento é o momento que as pessoas vão levar para casa o que elas podem usar, às vezes, o resto da vida. Porque aquilo ali, elas podem nem voltar, mas elas podem escutar uma coisa sobre o corpo delas, sobre elas, que elas podem usar para sempre. Nossa, é tão interessante isso, e eu fico assim muito feliz de você ter essa consciência, porque é interessante para as pessoas que passam informação para as outras pessoas ter esse cuidado de que você informa e que qualquer coisa que você informe, qualquer coisa que você eduque, você pode causar um impacto muito grande, muito positivo na vida de alguém. Então, assim, guardar conhecimento não é uma coisa bacana, né? Não. Não, existe muito assim na parte artística, né? E isso é uma reflexão, tá? Não é uma crítica. Na parte artística tem muito essa coisa de se esconder as coisas, deixar as coisas aos poucos, sabe? Aos pingos, assim. E ali você sente que o aluno, assim, a minha vida é toda artística, eu penso assim, a gente tem que ter a humildade para aprender também com o aluno, com os nossos erros. Mas a gente tem que ter a oportunidade de fazer aquilo na hora para o aluno, porque aquilo como eu falei, é para sempre. Aquilo ali pode ser muito importante para ele. Mesmo que depois ele te esqueça. Bom, eu aproveito para agradecer todos os meus professores que foram maravilhosos na minha vida. A gente não pode confundir coisas pessoais com coisas... com a meta das coisas, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que ser grato, porque todas as lições são muito importantes. Se a gente está num lugar, é porque é fundamental aprender alguma coisa ali. Bacana, muito interessante. E a dança-terapia, assim, de que forma que você vê, por exemplo, que ajuda as pessoas, por exemplo, devem chegar pessoas, né, com estresse, com algumas dificuldades, vamos dizer assim, com depressão, né? Porque depressão hoje em dia é tão fácil, né? Abrir a porta da depressão, né? Assim, antigamente era uma coisa mais assim, mais de uma fase, né, da vida da pessoa, que a pessoa passava por isso. Hoje em dia, em fase etária, assim, bem mais jovem, as pessoas estão tendo muito por conta de várias coisas, né? Ansiedade, muita medicação, tudo isso. Então, assim, como que você se aproxima das suas alunas, né? Vamos dizer assim, do universo feminino, como que você trabalha essa questão quando elas chegam e elas conversam com você, falam por que elas estão ali, qual é o objetivo de ir assistir a aula, participar da aula? Chega a ter essa troca de informações? Sim, porque assim, a aula ela tem uma meta, por exemplo. Então, quando eu chego, eu observo elas e eu vejo se a meta que eu coloquei vai ser boa para aquele dia. De acordo com quem está ali, como é o clima, tudo. Aí eu faço a meta. Então, durante a meta, a gente conversa. Como dança-terapia, tem que ter essa troca do que o que está
acontecendo, o que eu estou sentindo, o que está se passando. A gente tem que ter assim uma super observação das pessoas. E o bacana assim é que cada pessoa ela é única e especial. Então você vai assim, é uma carga mais intensa psicologicamente, porque você vai observar cada pessoa e tentar assim extrair dela ou jogar nela assim o que tem de melhor, sabe? O que ela ou o que ela não observou de melhor dela mesmo, mas que está ali Você latente. consegue, assim, através da dança, você consegue puxar, incentivar, vamos dizer assim, né? Essa, esse feedback, assim, da tua aluna para você, quando você... Porque você falou que tem que fazer ali na hora, né? Quer dizer, aquele momento é único, aquele espaço de tempo é único para você desenvolver isso aí. É muito interessante isso, é muito profundo. Sim, é assim, a gente tem na psicologia a terapia particular, né, e a de grupo, por exemplo. Essa entra como uma terapia de grupo, Sim. né? E para mim fica mais simples, porque trabalhando já com todo esse tempo de arte, assim, eu falo repetidamente, porque parece assim, dança terapia é tão simples. Não, não é simples mesmo. Uhum. A gente trabalha com cada indivíduo em grupo, então funciona como uma terapia de grupo, mas você está... Não, as pessoas Exatamente. não estão sentadas, elas estão se movimentando. Então, você está trabalhando o coração delas, você trabalhando a parte hormonal, a cognitiva, o aprendizado e essa questão do feminino, que é muito machucado, que é importante falar. Sim, A sim. mulher, assim, ela é muito machucada na sociedade em relação a como que é o seu corpo, como que você é, Sim. que idade você tem. Nossa, então a gente vai desconstruindo isso nessa dança terapia, sabe? Tá, Nádia, como que você começou a descobrir, assim, vamos dizer assim, essa técnica? Você soube através dos cursos que você fez no exterior ou algo que você, assim, viu no Brasil, que estava chegando, estava se desenvolvendo? Isso é uma curiosidade particular minha. Sim. Porque a dança-terapia, pelo que eu fui pesquisar, né, começou com a Sim. dançarina alemã, depois Ela, na América cada uma foi Latina. colocando, Isso, né? foi Uma colocando. Então, técnica, um jeito seu. tá. E assim, quando eu trabalhava com balé clássico, que é uma coisa super rigorosa e super assim formal, eu percebia que para o Brasil não funcionava muito bem. Assim, É. lógico que tudo bem, tem escolas maravilhosas. A minha professora que me descobriu, a Antonieta, que dava aula no Cisne Negro, ela assim era uma visão assim super, né? Balé, super magra, super E tudo assim. também E quando eu tem a questão da disciplina, né? E o Brasil é, tem essa miscigenação de música, de movimento. Então, eu estou entendendo o que é que você está querendo dizer. Quer dizer, sim, combina mais com o então, Brasil esse outro tipo. mas não era só isso, era assim, elas meninas chegavam, elas queriam fazer balé, mas aquele Uhum. balé, como que combinava com aquelas mulheres, com aquelas garotas grandes, Ah, tá, entende? entendi. E aí eu comecei a liberar esse rigor e falar, não, vamos fazer um balé para todo mundo. Todo mundo vai pôr a ponta, todo mundo vai. Certo. Eu recebia bastante crítica até nisso, tá, Mary? Porque Tá. as pessoas assim, não pode sair do formal. Ah, isso não é balé. Não, isso é o balé. Para essas, assim, para elas realizarem o sonho delas de serem bailarinas, tem que ter. Então eu comecei a perceber que as Uhum, pessoas, estou a entendendo. gente precisa, né, gostar primeiro de como a gente é. Se está mais gorda, se está mais velha, se está mais Eu nova, acho muito se está legal do jeito quando que tem for. algo, eu acho muito bacana quando é assim, quando você diz que você saiu um pouco, né? Porque a gente sabe que o balé clássico é muito ligado à disciplina, tem um estereotipo, né, assim, de um tipo de corpo que tem que Fechar. alcançar e tal e São tal. fechados. Então, mas aí, como a gente tem vários ritmos, né? E a música brasileira é muito frenética, as pessoas se Sim. movimentam muito, né? Eu sei porque, por exemplo, eu percebo, por exemplo,
que eu, por eu ser brasileira, né? Então a gente usa muito o gestual, né? Então, assim, outras culturas, eles já não têm esse gestual tão assim, tão aberto. Então, às vezes, até estranha. Então, quando você diz que você está entendendo o que eu quero dizer? Então, quando você fala que você tentou auxiliar, como um todo, né? Assim, fazer de um grupo da liberdade, para as pessoas serem o que elas querem ser, né? Tá. Elas, então, foi a partir daí. Sim, tanto que meus espetáculos, os espetáculos assim que eu criava, né? E tanta gente colaborava, eu não criava sozinha nada. A gente misturava todas essas coisas que você está falando com o balé clássico, sabe? Então saiu umas coisas assim muito divertidas, muito diferentes, todas as pessoas estavam incluídas. Isso que é bacana, né? Já ter essa inclusão. Então, eu tive escola, eu tive 2 escolas, mas essa de mais de 2010, que foi a que eu fiz construir mais espetáculos inclusivos, com pessoas totalmente diferentes, fazendo coisas no palco que era o melhor delas. Entendi. E na dança-terapia, vamos falar aqui para o pessoal que ainda não conhece, como é que é uma aula da dança-terapia? Como é que você inicia a sua aula? De que forma que você trabalha a sua metodologia na sala de aula? A gente já falou que não existe determinação de idade, né? Que pode ser uma faixa etária aí... A partir de, assim, vamos dizer, lá as meninas, elas têm a partir de 14 anos. Tá. Então até... Hoje em dia, as meninas com 12 anos, elas já são bem desenvolvidas. Essa que é a questão. Eu tenho uma aluna de 12 anos. Nossa, que legal! Parece que tem um pouco mais de idade. Então, eu sempre observo. E aí vão pessoas até de 70 e tantos anos. Mas falando assim, o que importa é o interesse da pessoa no movimento. Certo. Né? E aí você falou, peraí. Não, aí o que eu quero voltar é o seguinte. Então, você tem um grupo, né? São quantas alunas, mais ou menos, na aula? Assim? Existe Sim, número? E a meta da aula. Então, a aula sempre varia, como é voluntariado. Aparece, assim, de 6 a 8 alunas. Pode ser que naquele dia venha uma ou nenhuma. Depende do que elas estão fazendo. Então, não é uma aula de voluntariado, tá? Mas por aí, como que é? Mesmo assim, vamos pensar numa questão. Toda aula, ela tem que ser acadêmica. O professor, ele não pode deixar de estudar a vida inteira. Sim. A gente não pode, assim, tipo, eu lá me formei na Royal, aí, de repente, não faço. Não é assim. Eu sempre vou conhecer, descobrir mais e estudar. E essa questão acadêmica na terapia é muito importante, porque ela tem a ver muito com a mente da pessoa. A pessoa está ali no corpo e a mente dela. Então, a aula é montada pensando nisso. A aula tem uma meta, né? Aí a meta tem muito a ver com a minha criatividade como artista. Eu vou te expor uma aula, por exemplo. Tá bom. Essa aula é uma aula onde eu vou trabalhar e tem muito a ver também com o feminino, com a questão da arqueologia que eu estudei e tudo, assim. Eu vou trabalhar a questão do feminino, da respiração, do ar, do vento. Eu vou trazer essas questões, né, de eu incorporar isso para mim, como que funciona isso, o que eu faço com isso. Né? Então, a meta da aula entra por aí. Entendi. Vamos falar. Nesse caso, seria a respiração e tal. Então, mas aqui eu vou colocar a respiração como o ar mesmo. Tudo que passa entre a gente. Não só o que entra, mas o que está em volta. Quando eu caminho, quando chove, entende? Então, assim, a aula, ela tem esse fator muito artístico, assim, eu tento colocar inserir nelas essa parte artística também. E aí elas começam a aula se apresentando. Quem que eu sou, né? Eu sou fulana, todo mundo se apresenta umas para as outras, porque é um grupo. E legal. Aí eu começo a trabalhar a parte física, né? Então,
Então, a gente vai lá, trabalha a parte... Então, tem sempre assim, como pode ser dança do ventre ou alguma outra coisa, se eu resolver fazer outra coisa. Mas a 90% das vezes é a dança do ventre que eu uso, porque elas gostam muito dessa parte. E assim, que tipo de música que você utiliza? Existe um fundo musical? Nossa, como é que é? A dança oriental, Tá. Quando eu aprendi que se ensina lá nos conservatórios, nas universidades, ela chama corda da alma. Olha que coisa mais linda. Que lindo. Então, a música oriental ela é extremamente poética. Ela tem diversos ritmos que a gente pode trabalhar. Cada ritmo vai entrar, então, num tema. Então, é uma coisa assim, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas tem outras coisas. Tem a música clássica, você pode trabalhar muitas coisas. Você tem tá? você pode... Versatilidade, sim, usar isso mas na eu música. falo, porque Tá. eu trabalhei com tudo isso, mas eu prefiro a dança do ventre, porque elas já entram com aquela questão feminina, de se sentir, ai, que gostoso, vou me soltar. Né? Então, no ar, nessa questão da respiração do ar, eu vou trabalhar com os véus também. Entendi. Então, eu coloco uma aula com véus também, e aí eu faço propostas. Vamos fazer sozinha, vamos fazer com a outra, porque são trocas, né? E aí entra todas aquelas questões que eu trabalhava já em outras aulas, em outros tempos, eu trago para essas aulas. E aí todas nós conversamos depois, o que a gente sentiu disso, como foi. Nossa, que legal, é muito interessante. Uma delícia. É bom, eu adoro. Não, e o que eu tô achando legal é o seguinte, é que a Casa Rosa da Mulher, ela oferece isso aí voluntariamente, né? Ninguém paga nada. Porque as pessoas que são voluntárias estão ali para oferecer o seu serviço. Sim. Então, de certa forma, atinge uma camada de mulheres que querem trabalhar isso e que, às vezes, as pessoas... Porque acontece muito isso, né, Nádia? Às vezes as pessoas têm vontade de fazer determinadas terapias, têm vontade de fazer determinadas atividades, mas por da questão financeira, tem outras coisas que estão na lista, né, de prioridades, e às vezes deixa de fazer por conta disso. Sim, é muito importante proporcionar cultura para as pessoas. E bem-estar, né? Cultura com bem-estar. E o bem-estar e de qualidade. Nós, professores, assim, que temos... Ia falar que tem experiência, a gente tem que dizer, olha, eu tenho experiência... A gente vai para uma aula, tem que perguntar à professora, como que é, professora? Eu tenho dúvida disso, como que é a sua experiência, o que você acha? Verdade. A gente tem que passar, eu falo para eles também, olha, gente, eu aprendi isso, fiz assim. Tem muitas coisas, né, que a gente acaba fazendo, não contando. Eu fiz tal isso, aprendi isso. É tanta coisa, às vezes, que você tem, mas você tem que colocar aquilo na aula. É o que eu falei, assim, a informação... Entendi o que você quer dizer. Eu entendi. Ela tem que ir para as pessoas, porque a pessoa vai usar alguma coisa daquilo. Isso que é eu legal. achei interessante porque, por exemplo, você tem a sua experiência como psicóloga, né? Aí você produziu peça de teatro, você estudou para isso, você conhece egiptologia, você conhece arte, né? Arqueologia. Então, você junta toda essa variedade de conteúdos e aí você distribui dentro, porque uma coisa tem a ver com a outra, assim. Eu acho muito interessante, depois de muitos anos, eu vim perceber por que é que, por exemplo, tem determinadas coisas na minha vida que dão certo por causa de coisas que eu produzi no meu passado. Por exemplo, se eu não tivesse sido professora lá no Brasil, pedagoga no Brasil, tivesse estudado teatro na minha adolescência, que eu estudei teatro na minha adolescência, e se eu não tivesse sido guia de turismo durante mais de 10 anos, talvez eu nem estivesse aqui conversando com vocês, entendeu? Então, essa junção de experiências que a gente tem na vida, que eu acho que ajuda. E o que você falou no início, que eu achei lindo. Se a gente não passar essas informações para as pessoas, não vai adiantar de nada, né? Porque
você não vai estar, como é que se diz assim, você não vai estar distribuindo aquilo que você se propôs a fazer na vida, né? Que é aprender a passar o conhecimento. Então, quando você está na sala de aula, você consegue observar tudo isso. Sim, Utilizando... o que é legal da Casa Rosa é isso, que além desse trabalho, elas fazem muitos outros trabalhos maravilhosos e elas dão essa oportunidade para as pessoas de se enriquecerem dessa forma e para a gente passar isso para elas. Faz quanto tempo que você está como voluntária da Casa Lá, Rosa da Mulher, lá em Itatiba? puxa vida, agora vai fazer... Só para a gente ter uma... Daqui a uns meses vai fazer um ano. Ah, tá. Então, é um projeto que você Elas vem... elas começaram um pouco mais de um ano, bem mais de um ano e meio. Elas vão me desculpar, eu não me lembro direito, mas por aí. É uma coisa recente, mas está de parabéns, Itatiba. Porque o trabalho está seguindo, né, trazendo bastante benefícios. Sim. E assim, esse benefício da dança trabalhando a saúde mental, onde é que você acha que é tão importante para as pessoas terem as duas coisas, assim, trabalhar, né, a dança junto com a saúde mental? Você percebe que isso ajuda bastante? Sim, eu acho que toda mãe devia levar a filha para dançar comigo. Pode, assim, até numa aula depois, porque, olha, como você se vê como mulher quando você dança, muda totalmente. Você falou que você tem alunas bem jovens. De todas as idades, entendi. Todos os jeitos. Mas quando você a, fala a assim, mulher é muito cobrada, né, amiga? Verdade. E outra coisa também... inútil, né? Outra coisa, Nádia, que eu vejo é, por exemplo, as adolescentes, elas têm uma dificuldade tremenda, né, de observar o próprio corpo, né? Eu acho que tem uma coisa, eu observo muito isso, porque, por exemplo, eu sou professora e eu tenho, na sala de aula, eu tenho moças jovens, assim, de 20, 22 anos, que vêm fazer estágio na minha sala. E eu observo, por exemplo, é uma observação minha, eu não sei nem se cabe aqui dentro da dança-terapia, mas já que a gente está falando do universo feminino, eu observo, por exemplo, que as meninas mais jovens, elas às vezes elas escondem um pouco assim, o corpo, então usa aquele monte de moletom, põe um monte de roupa por cima, porque não se sente assim à vontade, né, de mostrar os braços, de conhecer melhor o seu próprio corpo. Tem muito isso também? Você observa que tem muito isso? Vamos observar, sim, que quando a mulher ela está mais tranquila com ela mesma, ela pode vestir qualquer coisa. Certo. Até por exemplo, eu era uma garota assim que eu ia para dança, e a roupa de dança é muito justa, aí eu punha um monte de coisa bem larga, né? Porque eu não queria chamar atenção, tudo. Certo. Mas eu estava muito à vontade com aquilo. E algumas iam com a roupa de dança. Então, assim, o importante é a gente estar à vontade com quem se é, né? Certo. O importante é não deixar que o olhar do outro fique julgando. Certo. Você tem que fazer assim, porque você tem que fazer tal jeito. Não, eu tenho que fazer do jeito que eu estou feliz. E é isso que a gente trabalha na dança-terapia. Né? A minha aceitação de mim, como eu sou. Eu não tinha muito disso, né? Até que fui para a faculdade com 50 anos. Aí eu percebia que as pessoas estavam muito preocupadas com a minha idade. Tem muito isso mesmo, Eu tenho, assim, tanta coisa interessante para contar, para falar, para dividir com as pessoas, né? E eles estão preocupados, as pessoas ficam preocupadas com a minha idade, gente. É muito pequeno isso. Né? Vamos abrir a mente. Então, a partir daí, eu comecei a observar muito como... Mas eu já observava nas minhas alunas pequenas, no balé. Uma vez, eu fiz uma roupa, a menina era a coisa mais linda, e eu fiz uma roupa de princesa e a saia era toda rodada, você imagina, aquela saiona. A hora que a menina pôs a saia, ela começou a chorar. Assim,
Tá, que ela se explica. achou gorda. E eu Ah, achei aquilo entendi. tão triste. Porque eu estava assim, na minha mente, eu estava assim, nossa, elas vão parecer umas princesas, assim, com aquela sainha toda grandona. E elas estavam preocupadas com a aparência. Isso numa Não, apresentação numa de apresentação, teatro ou não apresentação de de balé? teatro, sim, Ah, de balé, de teatro. Acho que tá. eu estou explicando, desculpa se eu Não, eu é um entendi. avanço Tá. muito, mas eu estava pensando na parte lúdica, na fantasia, de curtir a roupinha. Ai, estou parecendo uma princesa, né? Elas tinham um cestinho de flor na mão. E aí eu pensei assim, gente, a gente não pode tirar a infância das crianças. Não pode as meninas, desde cedo, se cobrarem desse jeito. A menina tinha 6 anos, Ah, 7 anos. entendi. É Entende? muito Não é, precoce, não né? é assim Pensar, com 20 utilizar. anos. É muito Ai, eu vou, precoce né, para 6 anos estar preocupada se com está com aparência. Tinha que peso. estar Isso preocupado eu com a entendi. brincadeira, né, É, Nery? Tem que estar é, preocupado assim com a brincadeira. Ai, vamos para o palco, vai ser engraçado, vai ser eu divertido. entendi. E de repente a criança chorou. Nossa, aquilo me, me entristeceu muito. O que a gente está fazendo com essas gerações? É. Por que a gente põe, por que se põe esse peso na mulher? Então, eu trabalho muito essa desconstrução patriarcal, que é a realidade, E outra coisa né? também, né? Chegou um tempo assim que as pessoas foram descobrir isso já mais à frente, né? Assim, talvez a gente até já sabia que existia alguma coisa errada, mas nunca ninguém chegou para falar, para dizer, olha, tem que realmente reconstruir essas coisas, porque a gente carrega tanta coisa que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. É por isso que eu acho, quando você falou com a questão da idade, eu tenho um conceito assim comigo que eu acho que assim mudou muito depois que eu fiquei, vamos dizer assim, né, com mais idade, porque a gente fica a gente se aceita mais, a gente conhece mais da gente, a gente sabe mais das nossas capacidades, que quando a gente é mais jovem a gente não percebe isso, né? Então, eu acho que o legal de você, vamos dizer assim, de você ter mais idade é quando você chega vamos dizer assim, nesse nível de você dizer, olha, isso não me abala, sabe? Eu não Sim, estou preocupada aqui com isso, com aquilo, porque eu estou bem, né? Mas é é. difícil a gente chegar a essa fase, não é? Pois é, e aí que eu te falo, né, a gente falou, como que é a meta da aula? A meta da aula é a gente entrar e sair muito bem, comigo mesma, com o que eu sou, com o meu peso, com a minha idade, com tudo, e sair se sentindo poderosa e linda, maravilhosa. E os movimentos assim durante a aula, porque eu vi, por exemplo, vocês utilizam algo assim dentro da sala de aula, além do som que você falou, né, que trabalha o som, existe assim, vamos dizer assim, deixa eu lembrar aqui a palavra, por Adereços, exemplo, estímulos, instrumentos, existem outros estímulos sim, assim que vocês sim. trabalham? Sim, na dança do ventre nós temos muitos, Tá, né? Tem o véu, tá. na dança cigana tem os leques, tem a saia, tem. Para ajudar Que mais? a fazer Tem, esses movimentos. porque daí tem as músicas, os ritmos e tudo, aí tem os esnuges, bastão. Então, assim, tudo isso. E eu estudei música, como eu te coloquei, né? E você estava Aham, falando no eu começo vi. que eu estava tentando entrar. Nossa, E, música e tradição do povo cigano. Não, você tá, é uma coisa e do ligada povo à outra árabe. para chegar até a Sim, dança terapia, né? eu tive professores maravilhosos, eu tenho que reconhecer que o que eu sou é o que eles realmente me ensinaram muito bem, obrigado, foi sensacional. E então, toda essa questão oriental, eu também viajei 10 vezes para lá, toda essa questão oriental, toda essa questão. Quando a gente fala Oriente, se pensa muito assim, muito Oriente, mas desde que a gente passa ali, Egito, Arábia, todas essas regiões, né, são. Para a gente pensar no momento até de história, a Grécia era chamada de Oriente. Né? que Então, assim, interessante. né, Isso. ali
Os meus antepassados eram ali do sul da Itália, da Magna Grécia. Então, assim, é importante quando a gente trabalha a dança, a gente conhecer todas essas particularidades, porque isso vai também do DNA de cada pessoa. Você está olhando para aquela pessoa é uma pessoa índia, do Brasil, olha o jeito dela. O que ela vai trazer dela? O que vai ficar legal para ela dançar na ancestralidade dela? Eu gosto muito de trabalhar com a ancestralidade. É interessante que você teve essa chance, né, de você viajar. Olha, tá cheio de elogios aqui para você, Nossa, tá, gente, Nádia, muito tá? obrigada. Nádia faz isso muito bem, Muito afinal, obrigada. dançar é Oi, para pessoal. soltar a felicidade, é verdade. Então, tem muitos elogios aqui para você, tá? Das Obrigada, suas gente. alunas, das pessoas que te acompanham. Então, como você teve a chance de você viajar, como é interessante, né? Porque a viagem, ela nos proporciona a gente conhecer a cultura dos outros lugares, né? Por isso que eu sempre digo, a gente não pode ficar só num lugar, a gente tem que conhecer realmente outras culturas dentro do próprio Brasil, né? Você vê que eu faço live, às vezes, de turismo. Que Nádia, eu delícia. fico encantada com É cada maravilhoso. cidade, com Eu cada fiz suas movimento. lives, muito legal. Então, o movimento de turismo, assim, outro dia eu fiz uma live sobre o Acre e eu fiquei encantada. E eu coloquei na minha lista, eu falei, eu tenho que ir lá, como que pode? Eu sou brasileira e Nossa. ainda não conheço essa região, porque, assim, lugares belíssimos dentro do Brasil. Então, essa riqueza de cultura que você adquiriu lá fora, então, você tem respaldo para colocar isso dentro da sua sala de aula, porque você vivenciou, você foi. E Sim, essa e é como você está falando daqui também. No começo, quando eu fiz balé, eu estudei folclore. Tá. E aí eu tinha uma amiga que ela ia para o folclore na Escola de Cadetes de Campinas. Tinha uma professora maravilhosa lá, que ensinava folclore, né? Do sul assim, do norte. Então, tem coisas lindas, riquíssimas no Brasil. É maravilhoso, assim. São Tem coisas mesmo. assim. É o que você estava falando. É cada lugar, cada cultura. E ter a oportunidade de viajar, então, nem que seja viajar no Brasil. Eu Né? também acho. Eu acho assim, às vezes a gente sai para buscar. Eu tive a oportunidade, que eu trabalhei com turismo, eu sempre gostei de viajar. Eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa no Brasil antes de vir morar aqui. Então, assim, às vezes, quando eu encontro brasileiros aqui que dizem para mim assim, Meire, eu nunca fui na região tal. Aí eu fico, meu Deus, mas como que pode? Você não conheceu esse lugar no Brasil? Porque, assim, a gente às vezes fica querendo muito, né, atravessar o oceano. Mas, assim, é legal também a gente conhecer a história do nosso povo. É claro que é legal fazer uma viagem internacional, né? Mas é como você falou, o Brasil está cheio de cultura dentro da própria cultura, né? Tem Linda. folclore, Eu tem um gosto monte muito da cultura afro, tá, amiga? Eu também, estudo que a muita gente tem uma cultura influência afro. muito grande, né? A gente tem uma Uhum. influência de Já música, tive, de já tive na Bahia instrumentos. mais de 3 vezes, eu acho. Aham. Fui várias vezes. Eu gosto muito da cultura afro. Também, quando você vai, né, para o Egito é África também. Então, assim, você acaba, assim, vendo tanta coisa e se relacionando com tudo isso que você está falando do turismo. A gente tem que olhar o turismo também com essa questão cultural, aprender as coisas. Aham. Né? Eu acho que as pessoas começaram a sair daquela coisa assim, só vai para fazer compras. Elas É. começaram a incorporar coisas boas. Porque é legal, né? Assim, você ir para um lugar e... Eu tenho essa impressão, assim, por exemplo, tudo que eu vou fazer, eu gosto de ler muito antes de chegar até lá. Então, se eu vou conhecer um lugar, eu leio muito a respeito do lugar, eu já quero ir sabendo alguma coisa. Se eu vou fazer, por exemplo, dança-terapia, desde o dia que a gente conversou que ia fazer a live, eu falei, eu vou começar a ler sobre isso. Que interessante, sabe? Então, assim, a gente tem que se informar mesmo, assim, a gente tem que querer saber para saber onde que a gente pode usar isso, que eu acho que é o mais importante. Então, assim, na tua opinião, quais são os grandes benefícios da dança-terapia para o universo feminino? Sim, e isso que você falou por último é muito importante. Nas aulas, por exemplo, assim, eu tenho conhecimentos dos meus professores, tudo, e também do que eu pesquisei. Então, se eu vou fazer uma aula de algum tema, eu vou falar sobre a cultura.
né? Eu vou falar o que é, como são as mulheres naquele lugar. Uhum. Porque eu não fico, eu sou meio assim, obsessiva, eu não ficava só aprender o movimento, eu tinha que entender tudo em relação àquilo ali que estava acontecendo. E eu chego na aula, então eu vou falando para elas essas coisas. Então, a dança em si, ela é uma parte cultural, Uhum. cognitiva, que envolve emoção, inteligência, hormônios, a parte neurológica, a parte muscular, e essa a maior riqueza é a gente juntas trabalhar essa questão do feminino, da união da mulher, das Eita, mulheres muito bacana. Isso. compartilhar esse apoio, que nem você está fazendo, dando oportunidade para uma outra mulher falar. Então, as mulheres, Uhum. isso a gente tem que incentivar nas mulheres. E aí que eu falo daquela desconstrução de muitas crenças, né? Ah, porque mulher é assim, mulher... Não, mulher é um povo super legal e vamos se apoiar e vamos uma divulgar outra e vamos conhecer a mulher desde a antiguidade. A história da mulher antes da escrita tem uma história maravilhosa Gente, para as tem mulheres tanto, é saberem que não mesmo, é tem. contada, Inclusive, né? eu quero te perguntar assim, o que que você observou, por exemplo, quando você falou na Grécia, né? Que você já foi na Grécia e tudo. Você já foi várias vezes no Egito, assim. Qual foi, assim, a observação maior que você teve a partir do... Eu digo assim, não falo... falo, aliás, na parte, por exemplo... cultural, assim, com relação ao universo feminino, assim, o que que você observou melhor nas mulheres? Vamos falar primeiro do Egito, né? Assim, o que Tá. que você observou, Eu na acho tua assim, opinião? as mulheres no Egito são os amores. Eu, assim, no Egito a gente tem sempre que ir coberta, bastante coberta, bem Certo. comportada. E as mulheres, quando elas observam que você está, assim, respeitando o ambiente delas, elas te dão um super acolhimento. Elas são muito simpáticas com você. É uma belezinha. Elas conversam, mesmo que elas não conversem, né? Elas conversam em inglês muito bem. Então, assim, e nos outros países também, mas, por exemplo, a Grécia já é mais ocidental, É. é muito Uhum. ocidental, né? E eles já percebem que a gente é de outra cultura, apesar de eu chamar greco, e eles perguntavam, mas você sabe Se tinha falar alguma relação, tá? grego? Sim, tem relação, mas é tão Uhum. antiga que, né, se perdeu nos tempos. Então, assim, o que eu observo de todo mundo que eu frequento, assim, das viagens que eu fiz, é que as mulheres ainda estão numa posição de se conhecer historicamente, que elas não aproveitam isso, elas são muito, assim, no presente. Eu acho que a mulher, se ela olhasse para o passado e se ela aprendesse mais, e isso que eu falo, naquele período, principalmente antes da escrita, né? Aonde a mulher teve, não foi poder, aonde ela dividiu um conhecimento com a família, com o homem, tudo, ela ia ser, assim, se beneficiar muito mais. A gente teve grandes arqueólogas, principalmente a Marisa Rimbutas, ela fez um grande trabalho arqueológico, a Barbara Walker, é uma escritora feminista, também muito assim, né? E isso eu estudo desde 90. Então, assim, são coisas que eu fui Muito observando e bacana. passando pelos lugares, mas cada mulher no seu lugar, por exemplo, a italiana é super ela, né? E assim, meu pai é italiano, então eu peguei muito essa coisa assim, não, é isso e pronto. E a gente acaba tendo, o italiano ele tem muito orgulho do que ele estuda, né? Isso E, é legal, né? e muito aqui no Brasil parece que a pessoa precisa estudar muito para ela se sentir bem. Não é assim, gente. Eu acho que tem que valorizar os pequenos conhecimentos, conquistas das pessoas. Exatamente. Né? Às vezes, assim, às vezes nas pequenas informações, né, você pode fazer uma grande diferença, né? Assim, parece que você quer. É que eu acho também, assim, a minha opinião com relação às mulheres brasileiras é que eu acho que a gente ainda tem muita, vamos dizer assim, é,
eu não quero falar a palavra errada, que a gente tem que ter um certo cuidado para não colocar assim as coisas sem ser mal interpretadas. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, eu vou fazer uma comparação, mas no sentido, não para elevar essa comparação que eu vou fazer, mas para poder entender. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo meu, porque é mais fácil eu dar um exemplo meu para as pessoas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, gente, eu sempre falo isso. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo das coisas. Eu já falei isso em várias lives. Eu cheguei assim, achando que eu não era capaz. Você está entendendo? Quando você muda de um país, que você chega com aquele sentimento de, vamos dizer assim, de submissão. Não sei nem se é a palavra certa. Mas assim, que você chega no lugar que você vai recomeçar a sua vida, que você vai enfrentar as coisas. E eu, depois de 2 anos, eu passei a entender que, assim, que eu era capaz de fazer as coisas, que eu era capaz de aprender, que eu era capaz de viver aqui, que eu era capaz de produzir. Sim. Não estou culpando assim, a minha vida lá no Brasil. Sim. Mas assim, eu me achava muito, muito pequena, mesmo com todos os cursos que eu tinha, com todas as coisas que eu tinha produzido no Brasil. Mas Mary, você não acha que isso é uma coisa que a gente aprende? Coletivamente. Coletivamente, eu acho que sim. Entende? Então, assim, a gente, por exemplo, que nem eu citei também a minha experiência, eu tinha tanta, assim, bagagem, cheguei na faculdade e eu fiquei, assim, meio... a pessoa de 50. Tá. Gente, eu falei assim, não, nunca mais eu falo minha idade, porque eu não sou minha idade. Eu sou muito maior que isso. Então, assim, eu acho que a mulher brasileira, ela é muito maravilhosa. Que um número. São mulheres maravilhosas, mas não porque são bonitas ou outra coisa, mas porque elas são especiais por serem brasileiras. E é isso que a gente tem que começar a levar isso nas aulas para as meninas. É isso que eu levo nas aulas. Vocês são especiais por serem quem vocês são, gente. A gente olhar para dentro, porque senão a gente fica aquele olhar de fora, o que o outro está pensando que está faltando em mim. Não, e aí o que mais me fez bem vir morar aqui, eu acho que foi assim, hoje em dia eu tenho uma autoestima lá em cima, sabe? Se disser assim, então... chega para mim, alguém chega para mim no meu trabalho e diz assim, Meire, você sabe fazer isso? Aí eu olho e falo assim, não sei, mas eu vou fazer. Então, você está entendendo assim? Não estou sabendo, mas eu vou aprender, eu vou fazer. Então, assim, sou capaz, vou fazer, vou produzir e faço. E às vezes o resultado sai além do que eu estava esperando. Então, o que eu estou querendo conversar com isso, apesar da gente estar falando sobre dança-terapia, é esse trabalho importante que você fala com relação à mulher conhecer o seu próprio universo, né? Ter capacidade de saber, de se conhecer, de saber usar o seu próprio conhecimento. Precisa. Né? A gente precisa, como professoras, todo tipo de professoras, até universitárias e de fundamental que for, trazer esse olhar para a mulher. E não reforçar o outro olhar. O que falta, mas o que você tem de tão especial de talento. Eu acho que é aí que a gente pode começar, né, os professores aqui, a mudar. E aí pode dizer assim, é fácil de falar, porque a pessoa é bem. Não, eu teve época na minha vida que não tinha nada, assim. Eu tinha, assim, eu sentava na varanda e ficava pensando, nossa, será que eu vou ficar a vida inteira aqui nesse fim de mundo sem ter dinheiro para nada, sem fazer nada? E pensando que eu queria fazer coisas, ver as coisas, né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Se a pessoa fica focada no que o outro está pensando que falta para ela, ela não aproveita o que você falou. E se ela não aproveita os desafios também, né? Me pediram para fazer isso. Não, eu vou lá, vou pesquisar, vou saber, vou conhecer e vou fazer mais. E eu vou te falar, primeira vez que eu levei um grupo para o Egito, a pessoa da agência deixou 10 pessoas para fora do avião. Nossa. Olha, aquela noite... Não, ele deixou. Simplesmente, sabe? Tá, pronto, deixou.
Mas, ah, tá. Nossa, olha, vou te falar, essa viagem foi a lição da minha vida sobre um monte de coisas. E eu falei Você assim, aprendeu muito, então, eu com não essa vou deixar de experiência. fazer, eu não vou deixar de fazer por causa disso. De outras coisas também que aconteceram, né? Porque essa pessoa foi muito Certo. relapsa comigo, mas eu falei assim, não, eu vou fazer melhor e diferente depois, né? Uhum. E depois eu voltei com outras pessoas e foi maravilhoso. E achei uma agência no Egito com o guia lá, o Samuel Gabala, sensacional. Então, olha, é a gente olhar o desafio, foi o que você falou, e fazer melhor. Verdade. Que isso fique, né? Que seja uma sementinha plantada aí para alguma mulher que esteja precisando, né, desse, porque às vezes as pessoas ficam até com medo, né, de expressar a vontade de querer fazer as coisas, de querer aprender, de querer. E tem muita coisa, né? Muita coisa junta com relação à cultura também que acaba atrapalhando um pouco o caminho. Mas a gente cada vez, eu acho assim, cada experiência que a gente vai vivendo, a gente vai abrindo, né, um universo de coisas novas que a gente vai aprender todos os dias. Então, fala agora aqui para o pessoal como é que eles fazem, Nádia, para te encontrar, para fazer as aulas, como é que você fala para as pessoas para poder chegarem até a Casa Rosa da Mulher. Eu sei que devem existir também outros locais também que tem dança terapia, mas vamos falar da tua situação. Você está lá em Itatiba, Tá, em São lá em Paulo. Itatiba, São Paulo, Casa Rosa da Mulher, de Itatiba, vai achar isso no Instagram fácil. É Tá. só entrar em contato com elas e elas dão o horário da aula, tudo tranquilo. Assim que eu tiver a minha formação, que eu me formo esse ano, aí eu pretendo também daí trabalhar, né, separado, mas em conjunto com a Casa Bom, Rosa, não vou sair de entendi. lá, Para você ter o seu eu amo próprio. elas. E também quero estender isso daí, né, um pouco mais. Eu espero que isso aconteça. E então, assim, os projetos estão aí e Você tem vamos algo lá, mais que é você só entrar em gostaria de contato. divulgar? Você falou que você está estudando, né? Que depois você vai ter outros projetos, assim, tem algo mais que você gostaria Bom, de divulgar para as pessoas? Ou o pessoal te acompanha lá no Instagram e aí na hora que você tiver com algo novo, assim, podem te procurar. E eu sim, quero. pode. Olha, eu já fiz uma coisa que eu sempre gostei muito, tá? Que foi fazer palestra. Essa questão do histórico, do feminino, tempos atrás. Assim, teve uma fase quando eu tive meus filhos que eu parei um pouco a dança para cuidar deles. Claro, E aí o claro. pessoal me chamava para escrever e dar palestra sobre uns assuntos assim, feminino. E eu gostava muito de fazer isso, é muito legal. Então, também fazer workshop de dança, eu acho assim legal. As pessoas receberem conhecimento para elas passarem para frente mesmo. Porque eu acho que o melhor do ser humano é ensinar as outras pessoas para elas, sabe, aquilo ser uma corrente, melhorando a vida das outras pessoas. Muito É bom, isso, legal. isso que é legal. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, nunca esqueçam que somos nós que educamos os homens. E é Não verdade. adianta Falou, reclamar de um é homem. mesmo. Não adianta falar, porque gente, somos nós que Somos educamos. nós. O que estamos fazendo? Por que que nós, né? A gente não é bacana olhar. Não é que eu não acho, tá? Eu sou gordinha, tá? Assim, mas não é que eu não olho o exterior. Não é isso que eu estou dizendo isso para ninguém entender o contrário. A gente tem que enriquecer o interior, né? Porque é a grande Precisa base, enriquecer o né? interior. A nossa grande base, né? É o que a gente tem de interior, né? O que a gente fala, o nosso É o que a soul, né? gente vai levar, né? O que eu acho lindo nessa coisa da egiptologia é essa coisa da riqueza, tá? Do mundo egípcio antigo, que eles faziam questão de viver uma riqueza. Se fala muito da morte para o egípcio, múmias, aquilo, mas a riqueza da vida deles era maravilhosa, a forma como eles viviam. Então, é isso, a gente ter coisas boas, mesmo que a pessoa tenha poucas coisas, mas
tenha coisas dentro de si de qualidade. Que isso é que realmente vai valer a pena, né? É a essência de cada um, né? É o que a gente tem, o que a gente aprende, o que a gente tem para distribuir para as outras pessoas. E sermos unidas, né, Miri? Isso. E sermos unidas, né? Vamos aí gostar das outras mulheres, divulgar as outras mulheres, elogiar as outras mulheres. Muito obrigada, viu? Olha, eu que te agradeço e eu quero te deixar aqui o convite aberto quando você quiser divulgar alguma coisa, quando você terminar seu curso, tiver algo novo que você está produzindo, uma peça de teatro, alguma coisa relacionada à tradição do povo cigano também, que é um assunto muito interessante, que quando você tiver uma delícia. Então, pelo que eu tenho aqui de informações do seu trabalho acadêmico, dá para a gente fazer um monte de lives. Você lembra que quando a gente conversou, você perguntou, Meire, você quer que eu fale sobre o quê? Eu falei, vamos falar sobre dança-terapia dessa vez? Mas a gente já deixa algo para depois. Você é muito simpática, Nádia. Você sabe que eu amo a sua irmã, tá? Ela é uma pessoa maravilhosa. A gente... Eu andei vendo umas pessoas aí, gente, muito obrigada, gente maravilhosa. Acho que a Vanessa também estava por aqui assistindo também. Obrigada, você, Meri, você é muito linda, viu? Muito, que pessoa maravilhosa. Olha, foi uma delícia falar. Bom, né? Nossa, demais. E essa coisa que você falou, assim, da parte artística, é muito divertida. Tem muita... Nossa, você sabe que eu vi a Alice Alonso, que é a estrela de Cuba, dançar. Então, assim, tem umas coisas que na minha época, quando eu comecei, a gente fazia aula, tinha pianista dentro da sala. Olha. Então, assim, é muito gostoso. Agora Nossa, é muito que legal. Né? E fora as coisas, assim, por exemplo, fazendo aula no Egito, que é um mundo muito masculino, aí você chega para fazer aula, aí tem um produtor, tem um professor, mas só tem homem ali. Nossa, é muito, sabe, tem muita coisa assim, artisticamente interessante. E das viagens, né? Que eu vi que você faz uma opção de coisas de viagens. Sim. Muita coisa. Eu amo. Dicas, eu tô assim... viajando esses dias, tá? Depois eu vou fazer aqui uns vídeos, vou postar, não vou falar para onde é que eu vou agora, mas eu vou fazer uma viagem e assim, eu já tô lendo sobre o lugar que eu vou, assim, já querendo me informar, porque eu acho legal essa história de você conhecer, sabe? O conhecimento é uma coisa que ele me dá uma alma nova, assim, eu adoro ler, então assim, para mim, tudo que é de conhecimento, de coisa... Você está falando aí do Egito, eu já estou aqui pensando assim, eu tenho que ler mais sobre o Egito. Aí você falou na cultura oriental, aí eu penso, eu tenho que ler mais sobre isso, que eu preciso saber. Já me gera uma curiosidade, você entende? Eu acho que isso que é legal também. Então, olha, super obrigada pela oportunidade. Essa live ela vai ficar gravada, depois a gente envia lá para o canal do YouTube com toda a edição, coloco toda a informação. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presentes comigo e com a Nádia. E, olha, pode voltar aqui quando você quiser, tá? Tem muito assunto aí pra gente. É só você combinar, vai ser um divertido. Tá bom. Eu vou marcar com você e a gente volta aqui. Um beijo, tá? Obrigada. Pessoal, boa noite. E tudo de bom pra cachorrinho. Sim, eu vou dar uma checada nela agora, tá? Depois eu te falo, Beijo. mas eu acho que ela tá bem. Beijos, obrigada. Tchau.